Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiuti, da área de Língua Espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Bienvenidos al Merienda. Bienvenidos al Merienda. Bem-vindos ao Merienda. E nesse episódio damos uma vez mais continuidade aos episódios sobre a Tríplice Fronteira ou as Tríplices Fronteiras que o Brasil tem com os demais países da Hispanoamérica. Mas antes de dar início ao nosso percurso, vamos ouvir um pequeno fragmento do documentário Nas Ondas da Tríplice Fronteira. Bora lá? Vamos lá, então. Está aqui na fronteira, a gente faz a música, não é só para música, cultura, a gente faz. Aqui tem colombiano, brasileiro, indígena e não indígena. E o colombiano e os peruanos estão aí. Então, aqui em Tríplice, a gente tem esse intercâmbio. Acabamos de ouvir o relato e um trecho da canção Merune Nguel, do cantor Valdir Mendes, morador de Tabatinga, e que desde sempre conviveu com a pluralidade cultural e linguística existente na região e com o aparente descaso governamental. Pois é, né, Renata? Temos poucas notícias, né, do que acontece nessa tríplice fronteira, diferentemente do que acontece, por exemplo, nas tríplices fronteiras do sul. Notícias que, aliás, nem sempre são as melhores e que também denunciam as fragilidades de nossas fronteiras, das nossas pessoas, né, nossas populações e os flagelos que essas populações ribeirinhas de fronteira, porque aí é muito rios, padecem na região, né? Pois é, Romilda, a gente pode pensar que talvez a situação também possa se dever porque são regiões distantes dos grandes centros comerciais e das capitais. Infelizmente é muito comum essa situação aqui no Brasil, não é? Mas convém esclarecer também ao nosso ouvinte de que região que a gente está falando, né? Opa, claro! Vamos lá, então. Nós estamos falando da região do Alto Solimões, que fica no extremo oeste do Amazonas e se encontra uma tríplice fronteira, claro, né? Que envolve os três países, além do Brasil, que mais... O Peru, né? Com a ilha de Santa Rosa, do departamento de Madre de Dios. Madre de Dios, exatamente, isso mesmo. E outras duas cidades são a Letícia, do departamento Pando, do lado colombiano, e Tabatinga, no estado do Amazonas, do lado brasileiro. Sim, eu acredito que eu já ouvi falar nessas duas últimas, porque elas se englobam naquele conceito de cidades gêmeas, né? Como assim, Fran, cidades gêmeas? Então, pelo que eu sei, são consideradas cidades gêmeas aqueles municípios, né, cortados pela linha de fronteira, integrada ou não por obra de infraestrutura, e que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural. Olha só, Merenda sempre trazendo algo novo. Pois é verdade, muito bacana isso aí, né? E apesar de só Letícia e Tabatinga serem consideradas cidades gêmeas, os três territórios, né, dos três países que se encontram nessa região, quer dizer, três incluindo a ilha de Santa Rosa, possuem muitas similaridades, viu? A gente pode citar aí algumas delas. O posicionamento periférico, a baixa densidade populacional, uma população muito carente de necessidades básicas e a falta da presença, claro, do Estado, né? Como já comentamos no início, escutamos o relato do senhor Valdir Mendes. Mas já que a gente está falando da similaridade entre elas, vamos entender um pouco como é que surgiu essa tríplice fronteira. Adoro quando a gente entra nessa parte histórica. Então, o município mais novo desses três é o da ilha de Santa Rosa do Iavari,
que só se constitui o status de município depois de 1950. Nossa, pois é, né? Já bem avançado aí no século XX. Os pesquisadores Luiz Balieiro e Isaura Nascimento, num artigo sobre a região, comentam que Tabatinga surgiu no século XVIII, por volta de 1776, como um povoado que ficava nos arredores do Forte de São Sebastião, sempre se repete o nome de São Sebastião, né? E que só conseguiu ter autonomia como município, olha só, em 1983, há pouquíssimo tempo, não é não? Nossa, 200 anos quase para conseguir autonomia. E vocês sabem o que significa Tabatinga? Ah, essa eu sei. Tabatinga é uma palavra de origem indígena, que no tupi significa barro branco de muita viscosidade. Encontrado no fundo dos rios e no tupi-guarani, quer dizer casa pequena. Pois é, casa pequena. Bacana, né? Muito bacana, né? E Letícia, que é a cidade colombiana, ela surgiu quase um século depois, quer dizer, em 1867, e com povoado aos arredores do posto militar de San Antônio, que foi instalado pelos peruanos. Ah, isso é bacana também. Vocês sabiam que há uma lenda sobre o nome da cidade, Letícia? Não sabia dessa, hein? Lá vem algo interessante. Pois é. Reza a lenda que o primeiro nome da cidade era San Antônio. Foi dada a essa área pelo governo peruano em decorrência de uma cruz com a inscrição San Antônio, foi encontrada lá na região. E que ele supostamente, né, estava ali para marcar o local em que um explorador português e a tripulação de sua embarcação, após se perderem no rio e morrerem de fome, né, ficou lá, sabe? Madre de Deus, que história. Mas e Letícia, de onde vem esse nome? Apesar da região ser habitada por populações indígenas, ela não leva um nome com origem indígena. Eu conheço várias Letícias. Inclusive, mas eu não sei de onde vem. Inclusive é o nome da atual rainha da Espanha, né? Olha só, hein? Mas essa da Letícia é bem curiosa, porque dizem que um soldado colombiano apaixonou-se por uma mulher indígena chamada Letícia, moradora de Iquitos, cidade peruana próxima, e decidiu nomear o local em sua homenagem. Ah, mas tem alguns que dizem também que a cidade pode ter sido nomeada em homenagem a Santa Letícia, né, padroeira do município espanhol, Ayerbe. Mas eu prefiro a história de amor de vocês. Eu também, viu? Essas histórias de amor... Mal resolvida, né? Mas de santa também. Pois é. De qualquer forma, é surpreendente, né, Letícia? E ainda um lugar tão longe, né? Pois é. É interessante, né, porque em 1927, 5 anos depois que assinaram o Tratado Salomão-Lozano, o território de Letícia passou a pertencer à Colômbia, mas em 1932, um grupo de peruanos adentrou o município, reivindicando que aquele local pertencia ao Peru, e assim se iniciou um conflito armado entre a Colômbia e o Peru. Nossa, conflitos por território, né? Infelizmente, são muito comuns. E essa região amazônica se tornou ainda mais importante por causa do ciclo da borracha, não é não, gente? Uma atividade que proporcionou às cidades nessa época, aí, início do século XX, uma forma de entrar no mapa da economia mundial. Pois é, muito conflito em fronteira, né? E esse ciclo econômico, né, desde o ciclo da borracha, vem gerando muito conflito na região, né? Para a exploração de terras, em especial devido aos relacionados à bioexploração da floresta, né? Além da exploração madeireira, além agora de desmatamento também, né? Para abrir para outros tipos de cultivo. Então, mas não obstante os conflitos, né, os 3 países eles se beneficiaram com os ciclos da borracha, né? Sim, por supuesto, hija minha. E o Brasil, por exemplo, teve 2 momentos muito importantes históricos, né? O primeiro, que vai no final do século XIX, começo do século XX, e o segundo durante a Segunda Guerra Mundial. Já o Peru foi entre 1880 e 1920, enquanto que na Colômbia também foi chamado de Fiebre del Gaucho.
que se deu também mais ou menos entre o mesmo período do Brasil, 1879 e 1912. Interessante, né? Eu não sabia, assim. A gente pode perceber, inclusive, que o primeiro ciclo, né, de todos esses 3, né, foi muito próximo. Pois é, e tem também a história do assassinato do acreano do Chico Mendes, que era um seringueiro que buscava um uso mais sustentável dos recursos da floresta. E ele lutava por uma reforma agrária em que os extrativistas e os seringueiros conseguissem gerar renda, mas sem devastar demasiadamente a floresta. Pois é. É mesmo, né? E, infelizmente, né, ele morreu em 1988, vítima de uma emboscada no fundo da casa dele. Pois é, né? Esses conflitos são muito tristes, né? E a gente está falando de um conflito já aí de um seringueiro, né? Já na segunda metade bem avançado do século XX, né? São crimes trágicos e são muitos o que acontecem nessas zonas, né? Que englobam a selva amazônica, né? E eu acredito, inclusive, que o último que alcançou maior comoção nacional e internacional foi o da freira missionária norte-americana Dorothy Stang, também assassinada devido a conflitos de terra na região da Amazônia, né? Essa em especial no estado do Pará. Complicado, né? E eu estava aqui refletindo, né? Pensando sobre esses conflitos por território, né? E a formulação das divisões fronteiriças, né? E pensando onde que está, né, a população desses locais, né? Quem são os moradores de cada lugar. É conflito, mas também são ataques, né? Porque não é em grau de igualdade a coisa, né? Não é uma disputa igualitária, mas um ataque ali dos madeireiros, né? Enfim. Mas essa é uma questão bem importante. A gente sabe que o processo de colonização na América dizimou muitas populações indígenas, muitos povos ameríndios foram explorados. E hoje em dia, a população da Tríplice Fronteira Amazônica é composta majoritariamente por mestiços de origem local, migrantes da região ou de locais mais distantes e por indígenas de diversas etnias, tais como os Cocamas, os Ticunas, os Yaxamixara, os Iutotô e os Ocaína. Outro ponto bastante interessante é que um desses povos aí ameríndios, o Ticana especificamente, vive em sua maioria na região do trapézio amazônico, né? E acredita-se que a sua origem seja a partir do Igarapé Ibuari. Olha que interessante, gente. Olha só, e os Ticuna hoje eles constituem o povo indígena mais numeroso na Amazônia brasileira, né? Inclusive, espero que continue assim, né? Tomara que aumente o número de todos, né? Exato. E eles, os Ticuna, eles ainda vivem muito próximo aos igarapés, né? E eu lembrei aqui agora que na Rio 2016, a Djuana Ticuna, ela cantou o hino nacional, né, na língua ticuna, em um dos eventos da abertura das Olimpíadas. Puxa, que maravilha, né? Isso é interessante também que nas cidades da Tríplice Fronteira de Línguas Indígenas, né, a Tríplice Fronteira, aliás, né? Não só as línguas indígenas, mas a portuguesa e a espanhola. E elas convivem em certa harmonia, né? É comum ver nas 3 cidades das fronteiras as pessoas se comunicando, pelo menos através de 2 delas, né? E elas vão misturando harmoniosamente as línguas para se fazer entender. Sim, ali o intercâmbio cultural e linguístico é muito presente. A gente tem que lembrar também que para chegar lá não há rodovia que liga essa região ao território nacional. Para ir para lá é só de barco ou de avião. Pois é, né? Barco é um meio de transporte muito utilizado pelos indígenas, né? E eles até preferem, que é uma convivência com esse espaço físico natural que é o rio, né? E já que nós estamos falando de língua, de música e de cultura, que tal se nós conversarmos um pouco sobre as curiosidades desta Tríplice Fronteira Amazônica? Boa ideia, hein? Letícia aparenta ser a cidade mais desenvolvida em questões turísticas, né? Tem vários parques, o comércio da cidade tem preços bem convidativos, né? Eles oferecem passeios pela cidade, pelas cidades, né? Entre as outras. Que interessante. Inclusive, os passeios a barco para conhecer o Rio Solimões, né? Já que estamos falando sobre rios. Vocês sabiam que lá onde o rio nasce, que é no Peru, ele recebe outro nome? Os Solimões tem relação com os Incas? Isso mesmo. Ele é considerado sagrado, né? Porque deu origem e banha o Vale Sagrado dos Incas. Inclusive, pode ser alcançado a partir de Cusco. Olha só,
né? Chega à Amazônia, essas águas sagradas de Cusco, é muito curioso, né? E no passado ele era chamado de Wilcanhuta, que significa Casa do Sol, ou Wilcamayju, que é o Rio Sagrado. E hoje, com esse intercâmbio linguístico, ele é conhecido como Vilcanota. É isso? É isso mesmo, Vilcanota. Muito bem. Depois ele sai do Peru, ele ainda passa pela Colômbia até chegar aqui no Brasil, né? Ele, no caminho, ele recebe os nomes de Ucayali, Urubamba e Maranhão. Inclusive, depois vai dar nome aí a homenagem ao estado do Maranhão, né? E quando finalmente, nesse trajeto, ele adentra o território brasileiro e passa a se chamar Solimões. E perto de Manaus, não nos esqueçamos, né? Ao encontrar-se com o Rio Negro, passa a denominar-se Amazonas. Ai, que rico! E eu tenho uma curiosidade, né, para contar sobre o nome dos Solimões. Opa, bora suas lá. margens, em suas margens, né, entre os atuais municípios de Coari e Anamã, tinha as tribos do Yurimaguás, e fazendo uma referência ao veneno usado nas pontas das flechas, né, de alguns povos indígenas que ali habitavam, cronistas espanhóis e portugueses, em meados do século XVI, nomearam os povos de formas diferentes, como Jarimã, Solimões e Sorimão. Isso porque no latim, né, Solimum significa veneno, e o nome do rio vem disso. Olha só. Eu imaginava que o nome desse rio era em decorrência de alguma palavra indígena, né? Não do latim. Pois é, né? E por falar em curiosidades, que tal uma gastronômica da região, hein? Vamos lá, o turu ou morrorói, né? Uma espécie de lagarta, você pode comer o corpo e descartar a cabeça, né? Parece até camarão, né? Então, atenção, mas é de um pouco diferente. Tem que comer viva! E é conhecido como o bicho do coco. Dizem que tem gosto de coco. O que vocês acham? Vocês se atreveriam a provar? Comer essa lagarta viva? Olha, eu passo, viu? Talvez se eu estivesse lá... Mas viva, acho que não. Eu acho que eu já vi, ela é branquinha. Assim, é branquinha, é um coco vivo. É um coco vivo. Não sei, eu acho que eu comia. Tá certo, então. Eu como. Mas eu prefiro mesmo o passeio de barco. Navegar o Rio Solimões, que banha os 3 países, né? Deixa as espécies exóticas para visita do zoológico de Tabatinga. Lá no zoológico de Tabatinga tem muitos animais, né? Tem o destaque sempre para as onças pintadas, para as aves, para sucuris. Ai, por favor, porque cobras já bastam as do Instituto Butantan, não é não, hein? Mas a gente tem alguma dica de festa, alguma comemoração da região? Sim, assim, né, com os devidos cuidados devido à pandemia, né, mas todo ano ocorre o Festival Internacional da Confraternidade Amazônica, na cidade de Letícia, e engloba cenas culturais brasileiras, peruanas, colombianas e indígenas. Geralmente ocorre em julho e tem desfiles, atividades culturais e esportivas. Eu já quero conhecer, né? Vamos lá, né? E no início do programa nós ouvimos o senhor Valmir Mendes relatando como é viver nessa região tão rica culturalmente. Esse trecho foi retirado de uma produção da Empresa Brasileira de Comunicação, o documentário Nas Ondas da Tríplice Fronteira, que é de 2014. E ele retrata, esse documentário, um pouco do dia a dia dos habitantes de Tabatinga e do primeiro Festival da Música da Rádio Nacional do Alto Solimões. E o melhor, gente, está disponível integralmente no YouTube. Bastante interessante. Quando vocês tiverem uma oportunidade, vão lá. Muito bom quando as coisas estão disponíveis. Eu adoro música. E para você que se interessou pela questão musical desse festival, em dezembro vai ter mais uma edição dele.
Um fator bem legal é que o festival aceita inscrições em português e espanhol e também nas línguas indígenas da região. Muito coerente, né? Por favor. Por favor, né? Por favor, é o mínimo. É o mínimo que é quase o máximo na nossa época, né? Pois é. Mas enquanto isso, você que tá ouvindo, pode ir se deliciando também com as músicas presentes na nossa playlist, que foi montada especialmente para esse programa. Foi a Fran que montou, né, Fran? Pois é. Está vendo? Ela está muito boa. E tem músicas de Juna Ticuna, né? Que é essa que cantou o hino, né? Na língua ticuna, né? Que comentamos entre os outros vários artistas representantes dos 3 países. E eu vi uma música na playlist que fala sobre o pirarucu. Vocês sabem a origem do nome desse peixe? Ai, não me diga que é nome com viés europeu também, hein? Não, pirarucu não. Reza a lenda que o pirarucu era um jovem bastante vaidoso e ele era um excelente guerreiro, mas gostava de se gabar por ser filho do chefe da tribo. Ele falava mal dos deuses cultuados por seu povo e quando seu pai saía da tribo, ele matava as pessoas sem motivo. Um dia, o deus Tupã, deus dos deuses, consternado com as atitudes de pirarucu, mandou uma tempestade enquanto o jovem pescava. Todos fugiram, mas o jovem apenas zombou da tempestade. O pirarucu tentou continuar, mas a tempestade era muito forte. O jovem caiu no rio onde pescava, que era o rio Tocantins. E para castigá-lo de vez, ele foi transformado em um peixe, com grandes escamas e avermelhado. Puxa, que interessante, porque é sabido que o nome do peixe se originou também de 2 termos do tupi. Pirá, que significa peixe, e urucum, que a gente conhece que é vermelho, devido à cor da sua cauda, né? Curioso, né? E mais uma dica para vocês, né? É a escritora Márcia Huayna Cambeba. Entre suas obras, né, estão o livro Aikakiritama, lançado em 2018, em que ela conta sua origem indígena, e o livro Kumisa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, lançado esse ano, em que a autora ela aborda várias figuras folclorizadas presentes em diversas culturas nativas, né? Esse foi o Merenda de hoje, né? Enfim, a gente está se caminhando aqui para o fim. Muito bem, Fran. Olha, é muito importante a gente enfatizar que o livro lançado neste ano, 2021, apesar de todas as forças contrárias às tribos indígenas, né? Então, a gente tem que comemorar ecumenicamente, né, a sobrevivência, inclusive, desse lançamento dessas narrativas poéticas dos seres da floresta, dessa grande artista, né? E nós vamos nos despedir convidando a todos para escutar a nossa playlist, né, Frank? Você fez com tanto carinho e está assim, é uma viagem sonora por esta tríplice fronteira, um banquete para os ouvidos, não é não? Tá muito boa, gente. Então, até mais. Convidamos a todos para participar nas nossas redes sociais, mandando aí sugestões, dicas, e se você gostou também desse nosso episódio. Sim, até a próxima. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.